Aproveitando um ganchinho de um testemunho também, que aconteceu ontem. Sexta-feira nós viemos aqui para o ensaio, né? E na hora de ir embora, eu comecei a sentir um incômodo aqui na garganta, bem aqui. Aí eu fui comer alguma coisa e aquilo começou a descer. Tá, me deu uma afta gigante aqui na garganta. E para quem canta, é horrível. Aí ontem à noite a gente veio para o ensaio e aquilo começou a incomodar. Daqui a pouco eu comecei a sentir gosto de sangue na garganta e a gente ensaiando aqui. Aí eu falei pro pessoal, acho que eu não vou cantar não, vou sentar ali, né? Aí o pastor Felipão subiu aqui com o grupo, a gente se reuniu aqui, fizeram uma oração simples, rápida. E aí no primeiro louvor, quando eu comecei a cantar, parece que a bola ficou o dobro. Falei, não aceito isso na minha vida não. E no finalzinho do primeiro louvor, aí eu coloquei a mão aqui e não tinha nada. E foi indo, foi indo, foi indo. E aí, antes de cantar o último louvor, sabe? Coloquei mais uma vez a mão, não tinha mais nada, sumiu o gosto de sangue e Deus bradou. Sabe? Esse é o nosso Deus, sabe? Ele usa as ferramentas. Para começar, em 2019, começou a falar-se sobre a pandemia, não é? Primeiro começou a falar lá do outro lado da China, do outro lado do mundo, do outro lado do mundo. Primeiro eles começaram a falar que era gato que estava doente, era galinha, era porco, era vaca, tal. Até que então começou a morrer gente daquele lado. E nós aqui brasileiros, como sempre, a gente é muito sossegado, tranquilo. Está lá do outro lado do mundo. E essa doença então começou a ficar forte e matar pessoas em dezembro, 19 de dezembro, se eu não me engano, né? E aí ela começou a pegar aqui, pegar lá, pegar aqui, foi chegando, aí de repente estava aqui na Argentina, no Peru, no Paraguai, Brasil. Em fevereiro, acho que começou a ter os primeiros casos, se eu não me engano. E ali então começou a ter uma ideia de um apocalipse. Por quê? O negócio ficou sério. E muita gente não levou a sério. Certo? Começou-se então as pessoas começou a pensar a respeito dessa doença. Como é que ela era, como é que ela se movia, como é que era o contágio. E aí então começou a se lançar as máscaras. Não é? E então, de repente, começou os lockdown da vida. Ninguém sai de casa, não pode ter aglomeração igual nós temos hoje aqui. Não podia ter nada. Os cultos então aqui começou a ser transmitido. Vinha o pastor aqui, mais o grupo de louvor fazia aqui e tal, e ia embora. Só que aí o negócio começou a ficar muito, 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 muito sério. E nós cristãos, que somos aqueles que somos tementes a Deus, não, em nós não vai pegar não. Em nós não vai dar nada não. Vai dar só nos ímpios, só quem não quer em Cristo. E eu me lembro então, um dia eu estava lá em Cambé. Uma forte dor de cabeça, quente, sei lá, estava muito quente. Eu fiquei 3 dias desse jeito. E a Sueli falou, Zé, vai no médico. E eu, como um bom homem, né, eu sei que os homens daqui não fazem isso, médico a gente corre do médico. Só no último caso. Cheguei no médico então, o médico já na hora que ele olhou para mim, que ele colocou a mão em mim, já mediu, tá com mais de 40 falou, quantos dias faz que você está desse jeito? Eu falei, faz 3 dias. Nossa, eu ouvi o que vocês não imaginam. Aí veio aquele terror, aquele cotonetão desse tamanho que vai até no teu cérebro. Gente, eu saí dali mais doente ainda, porque o troço horrível. Então constatou que eu estava com Covid. Aonde que eu vou querer chegar com isso, antes de eu começar a palavra? 15 dias, dentro da sua casa, você não pode receber ninguém, e nisso a família vai de embalo junto, né? 15 dias. E a coisa foi ficando séria, e foi ficando séria, sabe? Imagina,
A dona Sueli, ela ficou apavorada. Por quê? Infelizmente, eu tenho a diabetes. E ela é terrível para quem tem, sabe o que eu estou falando. Mas tá, e aí começou. E foi indo, e as pessoas começaram então a se isolar. Você não poderia mais vir no culto, você não poderia mais ver o irmão, você não poderia mais ir na casa da família, você não poderia mais ter um churrasquinho com os amigos, não poderia mais jogar futebol, nada disso. Isolamento total. E quando voltou devagarzinho, né, aí liberou as máscaras, você tinha que vir com aquela coisa horrível no rosto. Você não podia pegar nem na mão do irmão, você tinha que ficar, se não me engano, era uma cadeira, é isso? Era uma cadeira e uma pessoa, e foi desse jeito. Até que então liberou-se. Mas nisso, já tinha devastado o mundo, tinha matado já milhares e milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares e milhares de pessoas. Assim, eu não sei você, mas eu senti muita falta da comunhão. Você está aqui na igreja, você vir louvar ao Senhor, ouvir uma palavra, você abraçar alguém, pegar na mão de alguém, com quem você tem uma intimidade, abraça. Eu senti muita falta disso. Para mim foi horrível isso. Mas o tempo passou e nós vamos entrar aqui na nossa palavra. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, dos versículos 12 a 16. Lucas capítulo 5, dos versículos 12 a 16. Amém? A palavra de Deus diz assim: estando Jesus em uma das cidades, encontrou um homem coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado imediatamente. A lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue, pela sua purificação, a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Amém? O que essa palavra nos ensina? Antes de Jesus descer ali, mas ele pregou a grande pregação do monte, do sermão, do monte e tal. Aí ele desceu, ou seja, ele estava descendo ali na Galileia. O que era um leproso na época? Leproso era alguém que tinha uma doença de pele, que ela ia deformando a pessoa, ia comendo as pontas dos dedos. Tinha pessoa já que não tinha o nariz, não tinha os lábios, não tinha os dedos, e a carne ia apodrecendo. Ou seja, na época de Jesus, você ser leproso, você era condenado à morte. Por quê? Você não tinha mais convívio com a sua família, não tinha mais convívio social, não tinha mais convívio com os amigos, você não podia ir mais na sinagoga, na época, igreja, né? Você não poderia mais ter contato com ninguém. Ou seja, vinha um sacerdote, olhava, sanitário, olhava tal, você, olha, felizmente você tem que ir leprosário, para uma caverna onde você ficava lá. E lá, você ia ficar até você morrer. Esse homem, então, ele viu Jesus de longe. E ele teve coragem de sair correndo. Lógico, as pessoas, né, iam se desviando, iam saindo fora dele e tal. Em Mateus, se eu não me engano, fala que ele se prostrou e o adorou. Interessante que ele fala assim:
Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar. Então vamos entender algumas verdades sobre isso. O que aparece então? O primeiro, doente, no versículo 12. Significava que um homem estava no estágio avançado, ou seja, já estava no final no caso dele, porque ele estava bem podrão mesmo. Imagina, ele estava todo podre, né? Imagina fedido, as suas roupas todas, né? Ele já estava mesmo já no último estágio. O que nós podemos comparar a lepra com os dias de hoje? Pecado. Primeiro, né? Ele é doente, lógico. Primeiro, não sei se vocês lembram, antigamente na TV, passava uma propaganda sobre, hoje chama-se hanseníase, certo? Passava uma mulher fazendo, acho que café, ou sei lá, e ela com o braço no fogo, e ela não sentia o fogo queimando o seu braço. E a filha falava, mãe, a senhora está sentindo que o seu braço está queimando? Ela olhava, ou não. Ou seja, essa doença, ela deixa insensível. O que eu quero dizer com isso? O pecado é da mesma forma. Ele vai te deixando uma pessoa insensível. Como é que é o pecado comparado com a lepra? Você vai e peca de uma forma horrorosa. Aí você, pequei, pisei na bola, puxa vida, não vou fazer mais isso. Daqui a pouco você faz o mesmo pecado, aí você sente menos. E aí você começa de novo. Aí você já não está mais nem aí. Não está mais nem aí, sabe? Porque a sensibilidade de você com o Espírito Santo você já não tem mais. Acabou. Vou fazer algumas comparações. Eu trabalhei 16 anos com dependente químico. Era interessante a forma que eles chegavam. Sem sensibilidade nenhuma. Não, quem é doente é minha família, quem é doente é meu vizinho, quem é doente é todo mundo menos ele. Sabe? Até ele entender que ele precisava de uma cura, ia tempo. Tem algumas pessoas aqui que trabalham com pessoas na área, e aí vem um espírito muito gigante que tem até hoje, que é o já tô bom. Com 2 meses, 3 meses, tal, já estou curado da lepra, já estou curado do álcool, já estou curado das drogas, já estou curado da mentira, e vaza. É um engano total. Isso é um engano total. E ele fala assim, que então quando ele começa a pecar, ele já não tem mais constrangimento. Ele não tem mais, sabe, postura, ele não está nem aí, que pessoas deixam de pensar. Ele acaba ficando doente também espiritual, onde ele não quer mais. Quando a pessoa fica assim, a primeira coisa que se faz é querer largar da igreja, é querer largar de ir nas células, é querer de ter comunhão com os irmãos. É a primeira coisa que faz. Em vez de largar o pecado, larga o eclesiástico, larga Deus. E até culpa a Deus. Eu estou assim porque, esses dias eu ouvi isso. Eu estou assim porque Deus permitiu, misericórdia. Sabe? Eu não sei onde é que aprende essas coisas. Você está assim porque você procurou. Nós estamos assim porque nós procuramos. E aí? Ele começa então a contagiar outras pessoas. Ele começa a viver com pessoas que vivem pecado deliberado igual ao dele. Ele não quer saber de tratamento, ele quer saber de oba-oba, né? É tipo assim, o que eu quero dizer? Vamos dizer que eu e a Sueli, nós estamos terrível no nosso casamento. Um fio para acabar o nosso casamento. Só que daí a gente não procura ajuda, a gente não fala para ninguém. E a lepra está lá no casamento. Está com mentira, está com pornografia, está com um monte de coisa. E não fala para ninguém. E aí, quando acaba o casamento, vai um para cada lado, e ainda xinga quem te ajudava e tal. Mas por que você não falou, irmão?
Não, eu tentei arrumar sozinho e tal, e quando eu vi, já era. Eu falei do casamento, mas tem várias formas e outros jeitos de ser contagiado pela lepra. Várias. Imagina você aí, tá? Outra coisa que ela deixa marcas. Ela destrói profundamente o seu físico, o seu emocional e a sua moral. Esse é o pecado. O pecado também, ele cheira mal. Separa você de Deus, da família, dos irmãos e de você mesmo. E em quinto, o pecado mata. Eu fico imaginando assim, esse homem, ao sair ao encontro de Jesus, ele se prostrou e o adorou. Presta atenção, ele fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Hoje nós estamos numa fase assim, eu determino, eu falo, eu faço, Quem cura é Jesus. Quem manifesta é o Espírito Santo. Eu e você somos apenas ferramenta. Esses dias conversando com uma irmã, poderosa em oração, mas poderosa mesmo em oração, em revelação, essas coisas e tal. E daí nós ficamos conversando um tempão. Eu falei, aconteceu. Eu falei, curou. Eu determinei, veio. Eu fiz assim, foi alcançado. E eu. Até que eu falei assim: irmã, peraí, para um pouquinho. Onde é que está o Espírito Santo aí? Onde é que está Jesus aí? Eu? Quem que é o centro da nossa vida? Quem que é o centro da nossa vontade? Aí ela parou, pensou e começou a chorar. Falei: puxa vida, eu nunca me apercebi disso e nunca ninguém falou isso nada para mim. Falou: não, eu não estou te repreendendo em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Só estou perguntando onde é que está Jesus aí. Isso é arrogância. Isso é uma lepra. Sabe? E aí, olha que interessante. Tá. Eu só esqueci de falar uma coisa. Vocês que estão anotando aí, o tema dessa palavra é tocou-me. Tocou-me. Onde é que entra então o segundo personagem, o médico? Versículo 13. Estendeu a mão e tocou-lhe. Jesus se compadeceu profundamente, porque ele sabia das suas lutas. Jesus não quis só curar ele. Jesus olhou nos olhos dele e viu, amou. O amor nos amou. Sabe? Aquele homem precisava mais do que uma cura. Quando Jesus não só tocou, eu imagino os fariseus que estavam ali perto, os religiosos, como é que não deve ter ficado? Jesus tocou e Jesus o abraçou, o amou. O amou. A terceira coisa que veio então, que Jesus sabia que não era só uma lepra que o devastava. Ele tinha uma doença muito mais profunda, que era a angústia, o desespero, a solidão, a indiferença. Eu já falei para vocês aqui 1000 vezes. Cheguei leproso na igreja, com as minhas dificuldades. Certo? E Jesus usou uma pessoa que me amou e me abraçou. E
começou ali a minha cura. A minha lepra começou a sair. Eu amo a vida dessa pessoa, mesmo que ele tenha ido para o céu. É um amor incondicional. É um amor que ele amou muitas vidas, como a minha. A quarta coisa que acontece, então, vem o testemunho. Jesus falou para ele assim, olha, ele falou para Jesus, se eu pudesse, pode nos curar. Jesus falou, não, quero. Jesus tocou, abraçou e curou. Jesus falou assim, é o seguinte, não fala para ninguém. Vá até um sacerdote, fala o que aconteceu e apresenta um sacrifício de Moisés e tal. Você quer saber essa história aqui? Depois vocês que gostam de ler, marca aí para vocês, Levítico capítulo 13 e 14. Era quando os leprosos chegavam diante dos sacerdotes, que eram agentes sanitários da época, olhava, confirmava, você está com lepra, ia para o leprosário. Lógico que uma cura fantástica dessa, que foi a primeira cura de Jesus no Novo Testamento, ia atrair atenção, ia chamar a atenção. Aí eu vejo assim, eu quero falar uma coisinha diferente de Jesus e nós às vezes. Você imagina, a Bíblia fala que veio, não foi pouca gente, veio multidões de pessoas. Tem pessoas famosas aí no mundo gospel, se ele for fazer um show, quantas pessoas tem lá? Deve ter umas 2.000, 3.000 pessoas. Então não vou não. No mínimo tinha que ter 10.000 pessoas. Um pregador é a mesma coisa. Sabe? Então, o que Jesus fazia quando essas pessoas chegavam, esse montão de gente chegava? Ele fazia o seguinte, ele se retirava e ia orar, ia falar com o Pai. Jesus, ele não se preocupava com o seu ministério, ele se preocupava da presença. Ele queria a presença. Ele queria o Pai. Pai, o que o Senhor fala para mim? O que eu faço agora, Pai? Quem que eu devo curar? Como eu devo curar? Como eu devo proceder diante da multidão? Às vezes, nós gostamos de multidão. Nossa, eu vou pregar, nossa, veio 15 pessoas. Nossa, eu vou cantar, só veio 5 pessoas. Tudo que eu e você fizer, nós devemos fazer para agradar ao coração do Senhor. Com isso, então, vem uma quinta questão. Vem o impacto do versículo 15. As curas de Jesus, elas eram pedagógicas, elas tinham um propósito. Não era assim, está curado em nome de Jesus, beleza, tchau, vaza e vai com Deus. Elas eram curas pedagógicas. Você imagina aquele homem, não sei dizer aqui, quanto tempo já que ele já estava com essa doença. Quanto tempo já que ele não sentia o carinho de alguém. Quanto tempo já que ele não via a família. Quanto tempo já que ele não via os amigos. Quanto tempo já que ele não congregava mais. Quanto tempo já que ele não podia andar nas ruas, andar no social, nas festinhas e tal, rever amigos, rever pessoas, rever famílias. Quanto tempo? Você imagina o tamanho da angústia desse homem, a dor, o tamanho da ferida que estava dentro desse homem, que não era só por fora, mas era por dentro. Inclusive eu trouxe aqui um pequeno vídeo, mas infelizmente por problemas técnicos não vai dar para passar. Mostra como o leproso mais ou menos estava naquela época de Jesus. Então você imagina quantas pessoas. Meu irmão e minha irmã, você já parou para pensar quantas pessoas estão sozinhas, mesmo no meio de tanta gente? Quantas pessoas sentem falta do social? Voltando àquele assunto do Servim, muitas vezes eu conversava com os meninos, eu gostava muito de conversar com eles, de aconselhamento e tal. A droga em si não é o problema.
O problema é que já estava lá dentro. Uns, para se firmar com alguém, ele usava o que os outros usavam. Uns, para se firmar com alguém, ele gastava o salário até da família, para se firmar com outras pessoas. Outros queriam dizer, tô sabendo que você é o cara, né? Você é o bichão. Não, eu sei que você é o bichão. Aí o cara se o cara é inteligente, não, eu não sou bichão não. Eu não sou nada. Vai lá e mata, vai lá e rouba, vai lá e usa, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo outro. Outro tipo de lepra que tem acontecido muito gigante, eu tenho ficado até preocupado com isso. Pessoas que às vezes deixam de congregar para ver se alguém sente falta dela. Ô gente, misericórdia. Vamos se ligar, vamos acordar. Eu venho para agradar o Senhor, eu venho para louvar o Senhor. E agradando e louvando ao Senhor, quero ter comunhão com os irmãos. É tão gostoso que às vezes tem irmãos aqui que a gente se vê só no final de semana mesmo, quando está aqui. Às vezes a gente para 2 minutos, se abraça, conversa. Com 2 minutos, cara, a pessoa te abençoa com uma palavra. A pessoa te abençoa com um aperto de mão. A pessoa te abençoa com um abraço. Sabe, em nome de Jesus, muitas vezes a nossa mentalidade está super leprosa. Estou muito religioso, estou tão religioso que eu não posso chegar perto do outro irmão, que eu acho que está leproso, mas sou eu que sou leproso. Jesus o curou, o libertou, o amou. Agora falou, querido, você agora faz parte. Vai lá. Primeiro, você vai falar assim, Zé Alberto, mas por que Jesus, ele não podia simplesmente, 2 coisas. Primeiro, Jesus não podia, lá onde está o Henrique lá. Jesus podia falar, ô Henrique, fica curado. Fica curado, pronto, beleza. Tranquilo, de boa. Mas Jesus não, Jesus tocou. E outra coisa que aconteceu aqui, sabe por que ele mandou ele para os sacerdotes? Jesus privou esse homem. Jesus protegeu esse homem. Imagina, a família toda sabia que ele estava lá no leprosário, já quase morrendo. De repente ele chega dentro da casa, oi família, cheguei. O que o povo ia fazer? Ia sumir, ia correr, não ia acreditar que ele estava curado. Os vizinhos iam apedrejá-lo. E aqui vem um versículo, a 6ª coisa que eu marquei aqui. Quando Jesus ele realiza uma cura na sua e na minha vida, ela fica notória. Ela fica notória. Eu acho interessante, quando, eu sei que alguns de vocês já viram, só penso aí, não precisa falar nada. Quando uma pessoa se afasta do caminho, era uma pessoa assim, bonita, chegava a brilhar. De repente ela se afasta, vai se afastando, aí fica com aquela cara sisuda, o jeito de se vestir muda, e a atitude muda, a conversa muda, tudo muda. É interessante isso, como que é, não é? É aquela velha história lá que o pessoal sempre falou, não é? Que a maior pregação de um pastor uma vez com uma das suas ovelhas, acho que vocês já ouviram isso. Acho que o pastor, a ovelha queria ouvir algumas coisas do pastor, aí o pastor sentou no sofá, ele no outro, em frente de uma lareira, e ali os dois em silêncio. O pastor pegou um negócio lá e tirou uma brasa fora da lareira e deixou ali. E o menino ficou olhando, né? E de repente ele olhou, a brasa se apagou. O menino prontamente falou assim, eu entendi, Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim. Quando nós estamos apagados, nós não queremos vir para a igreja, como eu falei. Nós não queremos vir para a célula. Nós não queremos vir
para os eventos que tem. Nós não queremos ir para a comunhão que vai ter dia 13 lá na chácara. Nós não queremos ir para a confraternização dos homens, se relacionar, conversar. Nós não queremos ir para o grupo de mulheres. Nós não queremos ir para o grupo de jovens. Para nada. Isso é uma lepra que em nome de Jesus precisa ser curado em nós. Precisa ser curado em nome de Jesus. Sabe? Muitas vezes essa lepra vai mostrando o teu caráter. Vai mostrando quem é você. Você não precisa falar nada. As pessoas olham e te notam. Mas hoje em dia se fala que hoje só foi uma mentirinha branca. Eu não sei se mentira tem cor. Mas eu menti para proteger, eu menti para isso. Meu irmão, quem que é o pai da mentira? Alguém sabe me dizer quem que é o pai da mentira? Que a única coisa que ele tem, ou o xaropão, o fedidão, é a única coisa que ele tem é mentira. E nós, irmãos, às vezes, nós caímos nesse negócio de mentira. Eu precisei mentir, porque se eu não minto... porque se eu não minto... Aí algumas coisas não acontecem na nossa vida por causa da lepra da mentira, do engano, da indiferença na vida do irmão. Coisa chata. O irmão passar perto de você e não falar nem boa noite. Eu estou blindado com isso, em nome de Jesus. Mas tem pessoas que não é blindada e sai por causa da sua atitude, sabia? Quando Jesus então, como eu falei, ele via que a multidão começava a apertar ele ia para um retiro espiritual, ele vazava, ele ia orar, ele ia falar com o Pai. Aí depois ele vinha e manifestava a glória do Pai sobre a vida dele. Sabe, quando teve aquela reunião nos céus, Pai, Jesus, Espírito Santo conversando, eles olhando aqui para baixo, falou: olha, Jesus, quanta lepra, né, Jesus? Pois é, Pai. Já Espírito Santo, precisa mais de ir. O povo está perdido, está nas trevas. E aí, o que nós vamos fazer? Jesus vai descer. Jesus vai nascer. Jesus vai crescer. E Jesus vai morrer. E Jesus vai viver e vai subir em glória. E Jesus vai voltar e vai descer em glória. Quando aconteceu lá na cruz, que Jesus foi pendurado lá, foi por mim e por você, por causa da nossa lepra, por causa do nosso pecado. Hoje, graças a Deus, nós não somos fulminados em atitudes nossas, porque Deus Pai vê através de Jesus eu e você. E aí o Espírito Santo vem e convence. Eu acompanho muitas igrejas hoje que estão crescendo. E aí eu vou fuçar, eu vou saber por que elas estão crescendo. Gente, é um segredo difícil. Tá? 7 chaves, o segredo deles. Sabe o que é? Jejum, oração. Jejum, oração. E com isso o amor está se espalhando entre eles. Aí você vê uma igreja lá com 5.000 células.
Aí você vê uma outra igreja com 15 mil células. Aí você vê uma igreja lá que... achei interessante, os líderes se levantou. Falou, ó Deus, quanto nós somos religiosos. E começou a imitar Jesus. Começou a fazer os retiros e orar e buscar, Senhor, qual que é a sua vontade? Como que nós devemos fazer? Como nós devemos proceder? E naturalmente, as coisas estão acontecendo por aí. Às vezes nós pedimos avivamento. Às vezes nós pedimos avivamento. Mas esse avivamento tem que começar dentro da minha e da sua casa. Vamos lá. Vou começar por mim, homem. Às vezes você sai de casa, aí no trânsito, alguém te fecha ou bate no seu carro, você fica igual uma ovelha doce. Irmão, aconteceu, né, tal, pega o telefone e vamos. Aí você chega no trabalho, você é perseguido, pessoas estão fofocando de você, tal, ou pessoas dão um jeito de mandar você embora. Tranquilo, tranquilo. Aí você vai pro futebol, nego te espanca até a testa. Estou falando isso porque eu já joguei futebol. Tranquilo. Aí você chega em casa, dá de cara com a sua rainha, com a sua esposa. Então, como é que foi seu dia? Ó, cala a boca, fica quietinho um pouquinho, dá um tempo para mim, que depois a gente conversa. O filho, pai, vamos brincar? Estou cansado. Dá um tempo pro seu pai. Mó leproso, cara. Aguenta um monte de pancada lá fora, de quem não deveria, e espanca quem está aqui dentro de casa. É duro ouvir isso? É duro ouvir isso. Eu falo isso por mim, porque muitas vezes eu espanquei a dona Sueli. No sentido, boca pesada. Não, não tapa, né? Tá louco. Se eu fizer isso, eu apanho. Então, olha que interessante. Às vezes o pastor pede, vamos fazer tal coisa? Ah, pastor, não dá porque eu tô cansado, mas estou lá na frente da Netflix. Estou cansado. Faço tudo e qualquer tipo de coisa, menos caminhar. Aí nós queremos que a igreja cresça em amor, em graça, em misericórdia, não em número, mas em amor, em paz. Sem ter guerra com seu irmão, tem que ter guerra com o pecado, não com seu irmão. Cara, é horrível isso. Muitas coisas que eu e você a gente não consegue vencer, que não tem fruto, é por falta de se afundar na palavra de Deus. Se nós começássemos a ler e pedir, Senhor, me dá discernimento, eu não estou entendendo, mas me dá discernimento, o que essa palavra quer dizer para mim, não para o meu vizinho, mas para mim, sabe? Quantas vezes viam palavras pesadas nas igrejas, nos lugares que a gente ia, às vezes, eu cutucava alguém e falava, ó, tá vendo, ó, se o irmão fulano estivesse aqui, ele ia tomar na beiça, né? Leproso, religioso, aquela palavra era para mim. Eu queria que você fizesse agora, vou quebrar o protocolo. Eu queria que você ficasse em pé agora, em nome de Jesus. Louvor, sobe aqui, por favor. Você que está com seu familiar aí, com seu marido, com seu filho, cara, abraça ele, fica com ele aí. Faça uma rodinha onde você está, no seu lugar aí. Os meninos do projeto que não tem família, que não está com a família aí, pega entre vocês aí, ó. Vai lá atrás, vai. Faz uma roda lá. Tem irmão sozinho aqui, igual a irmã, adota uma família, irmã.
Para esse avivamento começar a acontecer, tem que começar aqui, ó, na sua família, na sua casa. Começa a respeitar a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, a tua mãe, o teu pai, a tua sogra, o teu sogro. Às vezes é tão docinho e bonitinho aqui, mas é um cavalão lá fora. É um leproso. E essa atitude leprosa que nós temos muitas vezes, ela contamina outras pessoas. Em nome de Jesus, vamos começar a mudar essa realidade. Vamos começar a mudar essa realidade. De repente você que está aqui hoje, você brigou com seu marido, ou com a tua esposa, ou com o teu filho, peça perdão. Hoje em dia, não é pelo que se fala, mas é pelo que se faz. A mulher é interessante. Às vezes nós fazemos coisa lá em 1945. E quando não se perdoa, ela lembra cada detalhe do que aconteceu aquele dia. Outra coisa que eu quero dizer para você, se essa lepra tem feito você se desviar do propósito de Deus, é a hora de pedir: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Em nome de Jesus, eu creio que famílias curadas, sociedade curada, igrejas curadas, ministérios curados, casamentos curados, filhos curados. Lá em Êxodo, quando Miriam cantava a música de Moisés com o pessoal do louvor lá, estava tranquilo. De repente ela parou e começou a murmurar e a xingar Moisés. Ela ficou leprosa, ela ficou doente. Meu irmão, se você é desse que tem uma boca desse tipo, peça para o Senhor curar a sua língua. Lá em Reis, 1 Reis, havia um grande homem de guerra. A Bíblia fala que o Senhor fazia ele vencer todas as batalhas. Mas aí vem, era leproso. Muitas vezes você é como Naamã, homem de guerra, mulher também, valente, mas tem uma lepra que não deixa você fluir. E aí, por causa de uma boca de uma adolescente curada, cheia de amor, na minha terra tem alguém que pode ajudar esse homem. Se ela é talvez eu e você que morra de lepra, infeliz, mas pela boca dela esse homem foi curado. E aí vem um outro terceiro também que entra na mentira, que é Geazi. Muitas vezes nós somos assim. Nós temos inveja da nossa liderança, nós temos inveja do nosso pastor, nós temos inveja do ministério, nós temos inveja da moto do irmão, do carro do irmão, da casa do irmão, do esposo, da mulher do irmão, dos filhos do irmão, do ministério do irmão. E aí nós vamos lá, mentimos. Como Geazi fez, pegou os valores que não era dele, que o profeta não quis. E ainda faz como muitos fazem, escondem seu pecado, a sua mentira. E o profeta chega diante dele: onde é que você estava, Geazi? E ele mentiu
E ele falou: por acaso não estava contigo um espírito? Isso é bem das mães com os filhos. Se em nome de Jesus você quer ser curado da lepra da religiosidade, se em nome de Jesus você quer ser curado da lepra dos jogos, da mentira, da manipulação, do espírito de Gabriela, que eu nasci assim, eu morri assim, você é sempre assim, isso é papo do inferno. Deus tem um propósito para cada um de vocês neste lugar. Vocês vão ver como que nós vamos crescer em espírito e verdade, em amor, em graça, em misericórdia. Ser servo, servir uns aos outros, não ser melhor que o outro. Quantas vezes Deus te chamou, filho? Filho, eu quero você aqui comigo. Filho, eu quero te tocar, filho. Filho, eu não quero curar você só das drogas, mas no seu caráter. Eu não quero curar você só das mentiras, mas no seu caráter. Se você não consegue amar, peça a direção ao Senhor. É o momento, esse é o momento. Deus, Ele quer derramar um amor tão profundo na sua vida, assim como Jesus fez. Jesus não se importou. Você estava fedido. Jesus simplesmente amou. Você consegue amar? Esse é o momento em que Deus vai usar os seus instrumentos, Pastor Satiro, Pastora Ruth, e aquele que quer ser só tocado pela fé e crer, a partir de hoje você não vai ser mais o mesmo. Vem, começa a vir, vem, não importa quem está olhando para você, vem, começa a vir. Esses são os nossos pastores, vem, pode vir. Seja tocado. Se eu apenas te tocar, sejam tocados. Serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei,
perca essa oportunidade. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, Feche os teus olhos. sarado. Coloca a mão no seu coração. Senhor, esta palavra veio em encontro em direção à minha lepra, Senhor. E nesta noite nós apresentamos as nossas lepras diante de Ti. Senhor, obrigado que ao tocar-nos, o Senhor curou as nossas dificuldades, as nossas mentiras, os nossos roubos, os usos, o álcool, as drogas, a violência, a indiferença que ela está até dentro da igreja. Isso é horrível, Senhor. Mas em nome de Jesus, essa igreja recebeu um toque especial do Senhor. Esta casa recebeu um toque especial. Nós vamos ver muita humildade, muito amor, muita graça, muita misericórdia. Nós vamos ver o avivamento começar nos lares. Que nós possamos ter compromisso com o Senhor, ó Pai. Aqueles que são chamados, aqueles pela qual o Senhor escolheu, talvez eles disseram um dia: Senhor, eu não sou capacitado. Isso é verdade. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos faz fortes nas nossas fraquezas. Quantos homens e mulheres, ó Pai, afastados da sua casa por causa da lepra, por causa do pecado. Eu creio, ó Pai, que pessoas estão se consertando aqui nesta noite, estão sendo sinceros contigo. O Espírito Santo está tocando, está movimentando. O Espírito Santo está envolvendo pessoas, casais, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Nós vamos ver, ó Pai, o quanto as células vão crescer em espírito e verdade neste lugar. Nós vamos ver, ó Pai, que quando tiver o chamado da liderança da igreja, as pessoas vão vir, não por causa de um homem e de uma mulher, mas porque o Senhor chamou, o Senhor direcionou. Por isso, Pai, eu quero agradecer e te bendizer pela essa oportunidade, ó Pai, que em nome de Jesus seja sempre feita a sua vontade. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Ia ver chamar Deus presente.